Rapaz, que montanha-russa esse jogo aqui em Old Trafford hoje, hein? O Manchester United que estava com uma classificação encaminhada na teoria, por ter feito 2-0 muito rapidamente no primeiro tempo, em cerca de 20 minutos, e ter jogado, especialmente nessa primeira parte, para fazer 3 até 4 gols, e depois um segundo tempo em que, pouco a pouco, a partida vai ficando totalmente fora do controle e no fim das contas o apito final fez mais bem ao Manchester United do que ao Sevilla, que estava mais próximo do terceiro do que o time da casa. No primeiro tempo teve um roteiro praticamente perfeito, né? O Manchester United com um desenho tático interessante, com o retorno de Casemiro, mas o Bruno Fernandes ainda mantido um pouco recuado como um camisa 8 ao lado do brasileiro e Sabitzer um pouco mais à frente, Martial como o camisa 9, lembrando que Rashford está machucado, a gente não sabe exatamente quando ele volta, uma lesão muscular que vai tirá-lo de um plural de jogos e, de acordo com o próprio clube, deve voltar apenas nas semanas finais da temporada. O retorno do Martial é muito bem-vindo nesse momento e o francês faz um grande jogo, um grande primeiro tempo. Ele faz uma movimentação interessante no primeiro gol, o gol de Sabitzer. Por sinal, passe do Bruno Fernandes, que tem um dado legal levantado pelo pessoal da Squawka, acho que é assim que se fala o nome deles. Quando o Bruno atinge mais essa assistência, ele chega num número que é muito interessante. Desde a chegada dele ao Manchester United, apenas 2 jogadores têm mais de 50 gols marcados e mais de 50 assistências concedidas em todas as competições dentre os jogadores das 5 principais ligas europeias, nesse recorte pós-Bruno aqui no Manchester United. Ele, Bruno Fernandes e Lionel Messi. É para tirar onda, né? E no segundo ele é inteiramente integral para esse gol, ele aproveita um mole de um volante do Sevilla no meio-campo, arranca e dá um passe perfeito para o austríaco marcar o segundo gol dele, o Sabitzer, que, rapaz, o Manchester United tem que pensar com muito carinho em investir os 18 milhões de libras necessários para comprá-lo em definitivo ao fim desta temporada junto ao Bayern de Munique. Tudo bem que ele tem 29 anos, mas acho que pode ser uma movimentação interessante. É um cara que é bom como opção de elenco e volta e meia pode ser muito interessante como titular. Enfim, tem muita qualidade o Sabitzer e eu acho que seria um valor bastante razoável por um jogador dessa qualidade, ainda mais pensando em elenco, que o Manchester United precisa de números e precisa de jogadores de qualidade. A gente viu como que o time caiu no segundo tempo com as entradas de quem estava no banco de reservas, né? Especialmente o Elanga, que eu sinceramente não acho que tenha qualquer qualidade para jogar no Manchester United, e o Weghorst, que a gente já sabe que tem muita entrega, mas pouca técnica e, enfim, não é um cara que também acho que tenha a altura desse clube e das projeções que esse clube almeja, né? Então, o Sabitzer seria uma aposta muito boa. O Martial, voltando um pouco para falar do francês, é um cara que, quando saudável, costuma entregar, né? Falta consistência. O Martial só nessa temporada perdeu 27 jogos, cara, por lesão. Se eu não me engano, são 7 lesões nessa temporada, 3 na temporada passada, 2 na anterior. Então, é complicado contar com ele para a temporada, mas seria muito interessante se por algum acaso o Manchester United conseguisse mantê-lo saudável na próxima temporada, ou pelo menos até o fim da atual, porque ele tem muita técnica, tem muita qualidade e acho que como camisa 9 é o melhor jogador desse atual elenco. O Rashford é o melhor na esquerda, o Martial é o melhor no centro. O Antony fez uma boa partida pela direita, tá? Ele criou oportunidades no começo do jogo, criou uma no segundo tempo que, por azar, bateu na trave, não entrou. Fez uma boa partida. O brasileiro vem jogando bem. O Antony nesse recorte um pouco mais recente. O Sancho, que até agora não disse ao que veio. E, se eu não me engano, foi a página Busby Babes Brasil, Busby Babes Brasil, que comentou algo que eu concordo. Pegam muito mais no pé do Antony do que no Sancho, né? Tudo bem que o Sancho teve a questão da saúde mental e que é preciso ter cuidado e esse não é o momento de pegar no pé dele. Não estou defendendo pegar no pé do Sancho, mas acho que pegam muito mais facilmente no pé do Antony, que acabou de chegar.
né? Chegou nessa temporada e já entregou mais do que o Sancho desde que chegou ao Manchester United na temporada passada. Pois bem, no intervalo no fim do primeiro tempo as coisas já começam a fugir um pouco do controle do Manchester United. O Varane, ele sente algo que parece ser no tornozelo, é substituído no intervalo para a entrada do Maguire. E aí, cara, a gente tem as substituições. O United cria para fazer o terceiro, tem a bola na trave do Antony, tem uma chance criada pelo Pelistri, que entrou na vaga do Antony, entrou pela direita, a bola para no pé do Weghorst de costas para o gol, ele rola para o Malacia, que não fez uma boa partida, não falo do gol contra, tá? Apenas que foi falha dele, não um desvio, mas a bola ter chegado no Jesus Navas foi falha do Malacia, não faz uma boa partida, não fez uma boa partida, e aí ele perde essa oportunidade, né? E aí o Sevilla vai gostando do jogo e o Manchester United vai desfalecendo em campo, cara. A gente tem, depois do Varane substituído no intervalo, mas para perto do fim da partida, depois do gol do Jesus Navas, né, que é um gigante para o Sevilla. Eu lembro de ter coberto o Sevilla na fase de grupos dessa Liga dos Campeões, na partida contra o Manchester City lá na Espanha, e o estádio do CT chama-se Jesus Navas. É o jogador disparado com o maior número de jogos na história do clube, acho que é o maior ídolo da história do clube, e é um gigante. É bonito ver esses caras que a gente talvez não dá tanto valor, entender o tamanho deles para clubes específicos, né? E o Jesus Navas, criado no Sevilla, tem essa marca muito especial lá. É claro que aqui em Manchester tem essa identificação com o Manchester City pela passagem dele, mas não é nem de perto o que ele significa para esse Sevilla. E é bonito vê-lo na idade que tem, sendo importante para um jogo tão importante como esse, né? Aí ele diminui e aí tem o lance que, cara, acho que é o que talvez mais machuque o coração do Manchester United hoje, do torcedor do Manchester United hoje, que é o Martinez saindo chorando de campo, né, cara? Carregado por dois argentinos do Sevilla, não vou lembrar o outro, não sei se era o Lamela, mas um era certamente o Acunha, chorando. A gente não sabe direito o que é, né? O Ten Hag deu entrevista depois da partida e não soube precisar, claro, né? Esse diagnóstico não é tão rápido assim, mas não pareceu bom, inclusive para esse fim de temporada do Lisandro Martinez. Então, tudo indica que a gente vai ter alguns jogos aí do Manchester United tendo que jogar com Maguire e Lindelof, uma zaga que não funcionou, e dá desespero na cabeça do torcedor do Manchester United, cara. Então, é esse o horizonte para o fim de semana contra o Nottingham Forest fora de casa, um Forest desesperado para pontuar na Premier League, e depois para esse jogo que vai ser um inferno, cara. Repito, eu estive lá na fase de grupos, o Ramon Sánchez Pizjuán é um caldeirão. A torcida do Sevilla cria um clima, cara. É pulsante aquele estádio. É uma temporada toda atrapalhada do Sevilla, que começa com o Lopetegui, passa por Sampaoli, e depois acho que de uma goleada de 6-1 sofrida para o Atlético de Madrid no mês passado, demite o Sampaoli e agora está com esse treinador que eu não vou lembrar o nome, desculpa, mas é um cara que, segundo a minha consulta com a queridíssima Tati Mantovani, é um especialista em salvar times do rebaixamento na Liga Espanhola, já tem 62 anos, o atual treinador do Sevilla. Então, assim, contrataram um Celso Roth espanhol enfim, estão na 13ª colocação de La Liga, uma temporada muito aquém do Sevilla que a gente se acostumou a ver. Mas, em paralelo, também temos que levar em conta o peso do Sevilla para essa competição. O Real Madrid está para a Champions, como mais ou menos o Sevilla está para a Europa League. É o maior campeão da história dessa competição, são 6 títulos do Sevilla, que mesmo sem o Unai Emery, parece conseguir ter forças sobrenaturais dentro dessa competição europeia, pela qual o Sevilla sempre joga em casa, mesmo aqui em Old Trafford. Então o Sevilla sai não só vivo, como grande e energizado dessa partida. Vai ser um inferno, lembrando que, além das lesões que devem perdurar até a semana que vem, de Martinez, Varane, Rashford, não tem Bruno Fernandes, que tomou amarelo aqui, não amarelo exagerado, mas tomou amarelo, e está suspenso para essa partida no jogo de volta
contra o Sevilla nessas quartas de final da Europa League. Complicado. Complicada a vida desse Manchester United, que se complicou no fim das contas, né? E no fim do jogo teve o 2-2, numa bola que desvia na cara do Maguire, logo de quem, né? Para entrar, o Maguire que realmente não se ajuda, mas também tem um azar danado, cara. A bola vai desviar logo nele e entra, sendo que minutos antes o De Gea tinha feito uma defesaça numa outra cabeçada do atacante do Sevilla. Então, assim, quando o United pensa que poderia ter saído do primeiro tempo com 4-0, termina com a sensação de que por pouco não sai sendo uma testemunha ocular de uma virada histórica do Sevilla aqui em Old Trafford. Foi essa sensação que eu tive no fim do jogo. Caramba, o apito final salvou um pouco o Manchester United, que foi desmoronando. Tem um ditado aqui na Inglaterra que eu fui descobrir que nasceu como uma campanha de marketing de uma empresa que vendia sal no início do século passado nos Estados Unidos, que é When it rains, it pours, que é algo como quando chove, cai uma tempestade. No caso do sal, essa tradução não fica exata, né? Como se fosse quando você dá uma pitada, cai bastante. Enfim, acho que é uma promoção ali do sal ou do saleiro. Mas, de qualquer forma, a transposição desse ditado para a situação do Manchester United hoje é de que caiu uma gota, caiu uma tempestade, porque o primeiro problema foi seguido de vários outros. E agora o time se vê com o restante da temporada esquisito, né, cara? Se essas lesões perdurarem. A do Martinez não tem cara boa, não sei como é do Varane. A do Rashford, não sei o quanto que dá para apressar esse retorno. Pelo menos o Martial já voltou e o Eriksen também está voltando. Mas, de qualquer forma, essa defesa fica desarranjada, né? Fica desarranjada. E aí tem busca por G4 na Premier League e, além de tentar a classificação em Sevilha, buscar vaga na final da Copa da Inglaterra quando o Manchester United enfrenta no outro fim de semana, sem ser esse o próximo, o Brighton em Wembley. Estarei presente lá tanto para a partida do United quanto para a partida do Manchester City contra o Sheffield United. Enfim, é isso, cara. É isso. O Sevilla é muito grande nessa competição. Tiro o meu chapéu. E o que eu tenho que falar aqui? Esse fim de semana eu vou estar off, tá? Tem compromissos pessoais, mas na segunda-feira, após o jogo do Liverpool, que eu não vou me lembrar contra quem eu vou gravar um resumão da rodada. Então eu compenso a ausência no fim de semana na segunda, quando eu já estarei em Munique. Gravo lá do hotel, depois da partida do Liverpool, o vídeo analisando a rodada da Premier League. E na terça-feira teremos vídeos sobre Chelsea e Real Madrid. E na quarta, claro, diretamente de Munique, lá da Allianz Arena, eu gravo um pós de Bayern, de Munique e Manchester City. Essa é a agenda dessa próxima semana, pegando carona na minha ausência desse fim de semana. Show? Sempre um prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. E como sempre, obrigado especialmente pela paciência. Até o próximo vídeo.